Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda e eu vou nesse vídeo falar sobre um projeto de lei que eles estão colocando lá no Senado, que é a chamada Lei das Fake News. Me chamou a atenção esses dias porque eu tava olhando no Instagram, Twitter, Facebook e tinha várias pessoas falando que era contra essa lei e que ia censurar a liberdade de expressão. E aí eu fiquei meio assim, né? Essa lei vai apresentar uma censura total à liberdade de expressão na internet e eu acho importante a diferenciação de censura e limitações, sabe? Eu não acho que seria capaz de criar uma lei em pleno século XXI para poder censurar a liberdade de expressão na internet. Então eu peguei a lei e fui ler 2000 years later para poder constatar se era ou não uma censura e tal. Outra coisa que me chamou a atenção foi que essas pessoas que estavam falando que era uma censura total à liberdade de expressão na internet tinham uma coisa em comum. Era bolsominions, são pessoas ligadas aos ideais de Bolsonaro que a gente nem precisa falar aqui que é uma bosta, que tá afundando nosso país mais e mais, cada vez mais. Assim. Então vamos lá. Bem gostosa. Primeiramente, vamos falar dessa PL 2630. O que é? Essa PL, projeto de lei, foi proposto pelo senador Alessandro Vieira, né? E vai instituir uma lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Então, primeiro a gente precisa aqui diferenciar o que seria censura de limitações. O nosso país, o Brasil, vem sofrendo vários ataques com relações a fake news, inclusive saiu CPMIs, investigações de fake news envolvendo Bolsonaro, a família dele, deputados ligados a ele. A gente tem vários processos aí que acabaram até alterando eleições, então são coisas assim que precisa ser discutido e que precisa dar um fim a isso, porque as fake news elas são muito perigosas, podem mudar o rumo de qualquer coisa nesse país, quanto socialmente, economicamente, politicamente falando. Eu acho assim, você censurar é você acabar com a total liberdade de expressão de uma pessoa na internet. Agora, limitar é outra coisa. Você vai limitar aquelas coisas que não são verdades. Primeiramente, na lei, eles vão falar da responsabilidade dos provedores de aplicação no combate à desinformação e aumento da transparência na internet. O que são esses provedores de aplicação? Provedores de aplicação são as empresas lá que tem Instagram, WhatsApp, Facebook. Então, é a empresa que coordena isso. No caso lá, a empresa do Mark Zuckerberg, né? Que ele vai coordenar o Instagram, WhatsApp, Facebook. Então, nessa lei vai começar falando o que é proibido. Primeiro é proibido contas fakes, proibido robozinhos que disseminam notícias falsas. Prazer, eu sou o robô do Bolsonaro. Robô do Bolsonaro. Robô do Bolsonaro. Vai proibir também redes de robozinhos que propagam notícias falsas. Então, assim, ao invés de ser um robozinho, é uma rede lá, é uma organização que vai fazer esses vários robozinhos disseminarem uma notícia falsa. Outra coisa que eles vão proibir são os conteúdos patrocinados não rotulados. Mas aí você vai pensar, mas o que é rótulo? Falando sério? Rótulo, gente, nada mais é do que você vai comprar um produto lá, assim, o que tem no produto? Um rótulo. Esse rótulo vai falar sobre a origem do produto, sobre a composição, características, são coisas assim. E nada mais vai ser do que um rótulo virtual. Então lá naquela informação, lá naquele conteúdo patrocinado, você vai ter rótulos que vai falar quem que fez aquele conteúdo, as informações daquele conteúdo, se são verídicas ou não, o alcance daquele conteúdo, quantas pessoas viram aquele conteúdo, se ele apresenta alguma coisa falsa ou não, entendeu? Então vai trazer informações sobre aquele conteúdo na internet. Ressalva. Nessa lei há uma ressalva que vocês vão pensar, é censura total? Não. Vou te falar agora por que não é. O combate à desinformação não implicará na restrição de liberdade de expressão do usuário. Como assim não implicará? No artigo 5º do parágrafo 1º é explícito, as vedações do artigo não implicarão na restrição ao livre desenvolvimento da personalidade individual, à manifestação artística, intelectual, de conteúdo satírico, religioso, ficcional, literário ou qualquer outra forma de manifestação cultural nos termos do artigo 5º da Constituição Federal. Então, gente, o que a gente viu nesse artigo? Que a liberdade de expressão, ela não será afetada. O que será afetado vão ser as calúnias, as coisas
coisas que não são verdadeiras que estão circulando na internet. Então aí você já pode perceber, é uma censura, não necessariamente uma censura, mas uma limitação à liberdade de expressão. Por quê? Não é porque você tem uma liberdade de expressão que você vai postar qualquer coisa na internet, não é? Não é porque você tem uma liberdade de expressão que você vai ficar atacando o candidato X, candidato Y, vai ficar vangloriando, falando coisa que um candidato X fez que o outro não fez, sem ter aquele cunho de verdade. Só o Bolsonaro. Por que você falou isso? Aí a gente pode atacar o Bolsonaro. Yeah, boy. Agora, outra parte da lei vão ser os relatórios feitos pelos provedores de aplicação, que nada mais é do que um relatório feito pelo pessoalzinho lá das empresas de redes sociais, igual o Mark Zuckerberg. A empresinha dele vai ter que fazer relatório para o governo quanto à composição dos usuários das redes sociais. Então, naquele meio social ali vai ter quantidade de contas inautênticas, ou seja, contas fakes, vai ter perfis desativados, postagens desativadas, alcance das postagens. Então, vai ser um relatório quanto às informações daquele meio social. Outra coisa que é colocada aqui na lei vai ser uma ação conjunta com a educação. Então, segundo o artigo 8º dessa lei, vai estar assim: resguardado o respeito à proteção de dados pessoais, as redes sociais devem atuar para facilitar o compartilhamento de dados com instituições de pesquisa para análise acadêmicas de desinformação. Deve ser facilitado o acesso a esses relatórios, a esses conjuntos de dados para as instituições científicas que fazem pesquisa quanto às fake news. Isso deve ser disponibilizado. Das medidas contra a desinformação. Então, o que vai ser feito contra essa desinformação, contra essas fake news? Na lei, eles deixam claro: tudo será feito para barrar o que é parcial ou totalmente irreal, totalmente mentira. No artigo 10º, a gente vai ter, uma das medidas vai ser o uso de verificadores de fatos independentes. Então vai ter algumas organizações que vão olhar lá se aquela postagem é verídica ou não. Vão ser desabilitados os recursos de transmissão de conteúdo desinformativo para mais de um usuário por vez, ou seja, essa opção de transmissão em massa, vamos supor, você vai mandar uma mensagem, você não manda uma mensagem só para uma pessoa, você manda mensagem para várias pessoas ao mesmo tempo. Essa opção vai ser diminuída, o alcance. Então, ao invés de você mandar para várias pessoas ao mesmo tempo, você vai mandar para um número menor. Além disso, temos lá interromper imediatamente a promoção paga ou promoção gratuita artificial do conteúdo. Então, naquele momento que teve um conteúdo patrocinado, algum produto, alguma coisa assim, que vai vender uma notícia falsa, aquilo deve ser encerrado, deve ser barrado imediatamente. Mas se alguma postagem minha for rotulada como irreal, como uma mentira, então vamos supor, tô lá mexendo na rede social, aí do nada vai lá uma pessoa, denuncia minha postagem, fala que aquilo é mentira, que eu tô compartilhando um conteúdo falso. Bom, vai ter uma organização de pessoas que vão lá verificar se aquilo que eu postei é verdadeiro ou não. Então vamos supor que aquela banca lá de pessoas lá falou assim que aquilo que eu postei é uma mentira. Primeiro que eu vou ter uma explicação do porquê que é mentira. Não vai ser assim, aquilo ali é mentira, pronto, acabou. Não. A pessoa que falou que aquilo é mentira vai ter uma explicação, vai ter um esclarecimento daquela decisão, vai mandar pra mim. E aí eu posso recorrer em até 3 meses após a decisão daquela organização se a minha postagem foi falsa ou não. No que eu posso recorrer, eu posso colocar alguns conteúdos a mais pra poder justificar o fato. Então, vamos supor que eu peguei na minha rede social lá, no Instagram, e postei que a popularidade do Bolsonaro tá baixa. Então aí veio lá uns apoiadorzinhos de Bolsonaro e denunciaram a minha publicação falando que aquilo era uma fake news. Daí, essa organização de pessoas foram e acataram a decisão e realmente denunciaram a minha publicação e rotularam ela como fake news. Eu tenho direito de recorrer em até 3 meses após essa decisão. Posso colocar alguns conteúdos, algumas notícias que vão confirmar que aquilo que eu falei é verdade. Então vamos supor, vou lá no site da Globo, vou lá no site do Terra, vou lá no site do UOL e apresento dados estatísticos de que a popularidade dele está realmente baixa. E aí eu posso enviar esse conjunto de pessoas que avaliaram a minha publicação e eles vão reavaliar se aquilo é falso ou não. Então, se eles reverterem essa situação, se falar aquilo que eu postei é verdade, eles vão ter que reverter a situação que eu fui colocada, ou seja, que inicialmente eu estava sendo rotulada como propagadora de fake news, eles vão ter que me indenizar e vão reverter essa situação, porque eu não compartilhei nada que não era verdade. Do serviço de mensageria privada ou vulgo WhatsApp. Primeiramente, o que fala dessa lei é o seguinte: o número de encaminhamento de uma mensagem a no máximo 5 pessoas, ou seja, quando você vai mandar aquelas mensagens de bom dia, aquelas correntes de WhatsApp, no máximo que vai atingir lá é 5 pessoas, então você vai conseguir no máximo mandar para 5 pessoas. Eita, aleluia, glória, glória, glória! Terra! A glória!
E em período de eleição, isso vai diminuir para no máximo uma pessoa. E outra coisa, se o usuário usar disseminadores artificiais, ou seja, robozinhos, ele vai ter que comunicar ao provedor de aplicação, ou seja, as empresas lá que coordenam as redes sociais. Caso ele não faça isso, ele pode ter sua conta excluída, tá bom? Então, assim, se você tem uma conta de empresa lá que você manda mensagem automática, essas coisas assim, você vai ter que comunicar ao provedor de aplicação. Caso contrário, sua conta vai ser excluída. E outra coisa, o usuário, ele pode escolher sobre receber ou não essas mensagens em massa, essas mensagens que você manda para várias pessoas ao mesmo tempo. E essa opção, ela vai vir primeiramente desabilitada e você vai poder habilitar lá. E além disso, você vai ter aquela mensagem de permissão de ser colocado em um grupo ou não. Então você não vai ser colocado em um grupo automaticamente. Outra mudança que vai ter nas redes de mensageria privada, como WhatsApp, Messenger, Instagram, Telegram, vão ser com relação às mensagens eletrônicas patrocinadas. Então o usuário vai poder escolher se ele quer ou não receber essas mensagens patrocinadas. Por exemplo, quando você recebe ligação de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba... Elci, Natália, boa tarde, por gentileza, com quem eu falo? Minha querida, não tem negócio de boa tarde não, o seguinte é esse. De promoções de internet, planos de cartão de crédito, essas coisas. E além disso, o provedor ele deverá oferecer por meio de 48 horas essa solicitação de cancelamento, caso você queira cancelar. Outra mudança vai ser com relação à transparência dos conteúdos patrocinados. Então, o usuário ele deve receber histórico de conteúdos que ele entrou em contato que sejam patrocinados. Exemplo, eu entrei no Instagram e recebi vários anúncios. Deve estar incluídos nesse histórico. Tanto anúncios de produtos, serviços, anúncios políticos, econômicos, etc. E outra questão é a rotulação dos conteúdos patrocinados. Como eu falei anteriormente, o rótulo serve para poder indicar as características daquele conteúdo. E a rotulação dos conteúdos patrocinados vai servir da mesma forma. Então, nesses conteúdos patrocinados vai ter o que é, quem pagou, o acesso à origem do conteúdo e etc. Exemplo, você vai fazer alguma pesquisa no Google e você digita terra. Então você entra num site e aí nesse site você vai encontrar um anúncio ou então um conteúdo patrocinado falando grupo das pessoas que acreditam que a Terra é plana. Você é burro? Fala, eu sou burro. Você é burro pra caralho, mano. Vai tomar no cu, você é burro. E nesse conteúdo vai ter que ter o que é esse conteúdo, quem que pagou para poder promover esse conteúdo e você vai conseguir ter o acesso à origem. Vai ter que ser tudo explicadinho para que o usuário tenha acesso a essas informações. Outra parte interessante dessa lei é a obrigatoriedade de disponibilizar dados sobre os conteúdos patrocinados relativos à eleição, à política, à economia e questões sociais, temas sociais como aborto, legalização da maconha, essas coisas do tipo. Então, por exemplo, em épocas de eleição, a promoção de conteúdos relativos a candidatos políticos e eleitorais serão colocados nessa lista. Você vai ter acesso a todos os conteúdos patrocinados, as informações da origem, quem pagou, quem está patrocinando, para que você fique informado. Agora, da atuação do poder público. O poder público, ele atuará na realização de campanhas de combate à desinformação e o principal foco dele será nas escolas. A questão de fake news, desinformação será muito abordada nas escolas para que as gerações futuras tenham conhecimento de forma a diminuir as causas dessas desinformações. Agora vamos para as sanções. Caso algum provedor de aplicação, alguma empresa seja julgada pelo Poder Judiciário, haverá algumas sanções, podendo elas ser advertências, multas, suspensão temporária das atividades ou proibição do exercício de atividades no país. Sendo que essas duas últimas que eu falei, elas só vão ocorrer caso a empresa já tenha sido advertida e multada. Essas sanções, as multas, as advertências, as penas, elas vão variar de acordo com a gravidade da situação. Por exemplo, vamos fazer uma comparação fictícia entre duas empresas. Vamos supor que uma empresa permitiu a veiculação de uma notícia falsa com relação a um candidato nas eleições de um determinado ano. E outra empresa permitiu a veiculação de uma notícia falsa falando assim que um lobisomem apareceu no interior de Minas Gerais. Qual que você acha que vai ser a empresa que receberá uma maior multa ou uma advertência ou então até suspensão das atividades? É lógico que é a empresa 1, né? Porque isso se relaciona a um fato mais agravante, que com relação à política, às eleições, então isso é mais importante, logo a pena será maior. Então
Então, de maneira geral, essa lei ela vai combater a desinformação e vai aumentar a diversidade de informações que você possui na internet. Além disso, ela vai promover a transparência com relação a conteúdos pagos, contas, informações, etc. Além disso, ela pretende diminuir o número de contas inautênticas ou contas fakes que você possui lá no Instagram, Facebook. É isto. Nada, você tá me falando nervosa. Vai que não faz tudo de novo. Tá. Mas, sei lá, fala bem do Lula. Não, Zé, eu não vou falar disso, mano, que senão o pessoal nem vai querer ver meu vídeo.